Olá, amados, graça e paz. É com muita alegria que estou novamente com vocês para dar continuidade ao nosso estudo na Carta aos Filipenses, onde estamos aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. E hoje nós vamos ler o capítulo 3, do versículo 17 até o capítulo 4, versículo 1, que diz assim a palavra do nosso Deus. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. No nosso último estudo nós vimos que Paulo ele está buscando ser perfeito, ser parecido com Jesus. E ele se esforça muito para isso. E agora no versículo 17, ele chama a atenção dos irmãos em Filipenses e a nossa também, para que nós imitemos ele naquilo que ele imita Cristo. Cristo é o grande exemplo, é o maior exemplo de todos. E Paulo, como um imitador de Cristo, ele fala que nós devemos imitá-lo também naquilo que ele tem feito, nessa busca pela perfeição, nessa busca por ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E ele fala também que nós devemos olhar para aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós, diz Paulo, ou seja, nele, em Timóteo, nos demais líderes que buscavam imitar Cristo também. E aí ele nos traz dois motivos pelos quais nós devemos fazer isso. O primeiro deles, o versículo 18 e o versículo 19, fala dos inimigos da cruz, daqueles que andam segundo seus próprios interesses, segundo seus próprios desejos, segundo sua própria vontade, não segundo o padrão de Deus. Anteriormente, Paulo nos falou daqueles que são legalistas, daqueles que impõem algumas coisas a mais para se alcançar a salvação. Agora Paulo fala do outro lado, das pessoas que se dizem cristãs, mas vivem como o mundo vive. Vivem de acordo com o seu próprio padrão de vida. Vivem de acordo com as suas paixões carnais, que pensam só nas coisas do aqui e agora, desse mundo caído. Pessoas que vivem para si mesmo, vivem segundo seus próprios interesses, seus próprios desejos, vivem para esse mundo, somente para aqui e agora. E Paulo fala que nós devemos olhar para ele e imitá-lo naquilo que ele busca imitar a Cristo, e não para essas pessoas. É interessante que geralmente as pessoas olham para esse tipo de gente na igreja. E talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você ainda não participe de nenhuma igreja evangélica porque você olha para algumas pessoas que se dizem crentes, mas que têm uma vida totalmente devassa, uma vida totalmente depravada, e olha para essas pessoas e fala assim: eu não vou ser crente como aquele. Se for para ser crente como aquela pessoa, do que adianta? E Paulo fala: não, olhe para aqueles que estão imitando Cristo. Olhe para aquelas pessoas que estão buscando ser mais parecidos com Jesus Cristo. Algumas pessoas usam esse tipo de gente aqui para não se firmar, para não ter um compromisso com Jesus Cristo. Usam isso como desculpa. Espero que esse não seja o seu caso. Algumas pessoas usam esse tipo de gente que está na igreja, que
infelizmente, vai continuar no meio do povo de Deus até Jesus voltar, porque Jesus fala que é lá no final que o joio será separado do trigo. Não agora. Não cabe a nós fazer essa separação. Então, infelizmente, essas pessoas sempre vão estar no meio do povo de Deus. Não fazem parte do povo de Deus. São pessoas que Paulo diz aqui que são inimigos da cruz de Cristo. Porque se dizem cristãs, mas vivem como o mundo vive. Segundo as suas paixões carnais, segundo o seu pecado. Entenda, né? É diferente de você lutar contra o teu pecado. Todo cristão, infelizmente, ainda luta contra o pecado. A gente viu isso nos estudos passados. Nós ainda não somos perfeitos, nós ainda não somos a imagem perfeita de Jesus Cristo. Por isso ainda lutamos contra o nosso pecado. Paulo lutava contra o dele. Romanos capítulo 7, Paulo falava assim: o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Então é uma luta contra o pecado. A diferença é que esses aqui, eles não lutavam contra o pecado, muito pelo contrário. Eles tornavam a graça barata, falavam: a salvação é pela graça, então eu posso viver como eu quiser. Alguns chegavam ao extremo, e isso a gente vê em outras cartas de Paulo dizer: pecamos mais para que a graça seja mais abundante. É contra esses que Paulo está dizendo. Paulo está alertando. Ele está dizendo que nós não devemos olhar para essas pessoas, seguir essas pessoas. Nós devemos olhar para aqueles que tendem a viver uma vida procurando imitar a Cristo Jesus. Nós devemos olhar para aquelas pessoas que procuram cada dia ser mais parecidos com Jesus Cristo. Mas eu não conheço ninguém assim. Então procure uma igreja evangélica, se você ainda não faz parte de nenhuma, e nessa igreja se aproxime de pessoas piedosas, pessoas tementes a Deus, pessoas que têm vida de oração, pessoas que estudam a Bíblia, pessoas que procuram se conformar com a Bíblia, que procuram fazer com que a sua vida seja dirigida pela palavra de Deus. É esse tipo de pessoa para quem você deve olhar e buscar imitar elas naquilo que elas já imitam Cristo Jesus. Não para aqueles que causam escândalo. A Bíblia diz que os escândalos viriam, mas ai daqueles por quem os escândalos vierem. E, infelizmente há muitas pessoas assim, há líderes assim. Há alguns que se dizem pastores, mas não são pastores, são mercenários, que buscam seus próprios interesses. O Deus deles é o ventre, é a sua ganância. A glória deles está na vergonha deles, está naquilo que eles fazem de errado. E só se preocupam em ter coisas materiais. Talvez você conheça alguns líderes assim, que tem gerado muito escândalo no meio evangélico. Para esses, nós não devemos olhar. Esses, o destino deles é a perdição. E todos aqueles que seguirem esse tipo de pessoa, o destino é a perdição. Se você segue esse tipo de gente, lamento dizer, mas o final deles vai ser o teu final. Por isso você deve olhar para pessoas que têm buscado ser parecidas com Jesus Cristo. Olhe para Jesus. Jesus é o grande exemplo. Mas olhe também para pessoas que buscam ser parecidas com Jesus. Se aproxime dessas pessoas. Ande junto com esse tipo de gente. Imite pessoas como Paulo, como Pedro. Imite alguns pastores que você conhece que realmente têm seguido a Jesus Cristo. Alguns irmãos que você conhece que têm seguido a Jesus Cristo. Procure imitá-los naquilo que eles já imitam a Jesus Cristo. Porque sempre haverá esse tipo de gente que causa vergonha, que é inimigo da cruz. Paulo diz que ele fala, já tinha alertado os filipenses sobre isso e dizia isso chorando. Porque são pessoas que se dizem crentes, são pessoas que se dizem seguidoras de Jesus Cristo, mas são inimigos da cruz. Não seja igual a esse.
Aí ele dá um segundo motivo pelo qual nós devemos imitar essas pessoas que imitam Jesus Cristo. Versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus. Nós não somos das pessoas que ficam buscando as coisas terrenas. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos alimentar, nós temos que viver aqui, sim. Mas essa não é a nossa prioridade de vida. A nossa pátria não é aqui. É a pátria celestial. Nós que estamos em Cristo Jesus, viveremos num lugar onde habita justiça, onde não há choro, não há morte, não há tristeza, não há mais dor. Essa é a nossa pátria, esse é o nosso lugar. E nós devemos viver de acordo com isso. Nós devemos viver de acordo com a nossa nacionalidade. Nós somos cidadãos dos céus. Então nós devemos viver como um cidadão do céu vive. Mesmo aqui. Por isso que nós temos que imitar Cristo Jesus e imitar as pessoas que imitam a Cristo Jesus. E aí ele diz assim, de onde? Desses céus, nós também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É interessante como Paulo coloca aqui Salvador, mas também Senhor. Porque Jesus, ele não pode ser Salvador de quem ele não é Senhor. E da mesma maneira, ele não é Senhor daquele que ele não salva. Você é salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus, para viver de acordo com a vontade de Cristo Jesus. Por isso ele é Salvador, mas ele também é Senhor. Ele é Senhor e Salvador. Não há como separar isso. Não há como eu alcançar a salvação por mim mesmo, tentando obedecer os mandamentos de Deus de maneira perfeita. Eu jamais vou alcançar isso. Então não tem como ele ser meu Senhor sem ser meu Salvador. Mas também não há como eu fazer como esses libertinos aqui, de dizer que eu sou salvo pela graça de Deus, mas não viver de acordo com o padrão de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Por isso que a vida do cristão deve ser diferente, deve fazer a diferença. O mundo jaz no maligno, está debaixo do domínio maligno. Esse sistema mundano, essas coisas que o mundo oferece. E a palavra de Deus diz assim: infiéis, acaso não sabeis vós que a amizade no mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser, veja, a pessoa nem é ainda, mas quer ser, tem desejo de ser amigo do mundo, constitui-se, faz a si mesmo inimigo de Deus. Tiago 4,4. E 1 João 2,15 diz assim: filhinhos, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não há como nós sermos como esses libertinos. Jesus é o nosso Salvador, mas também é o nosso Senhor. Nós devemos viver de acordo com o padrão dele, imitando a ele, sendo mais parecidos com ele e aguardando a volta dele. Logo ele voltará. E daí o verso 21 diz assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Esse corpo que ainda sofre com pecado, com doenças, no caso dessa pandemia aí, com dores, com a própria morte que alguns de nós vamos enfrentar. Eu falo alguns de nós porque eu anseio que Jesus volte logo e a gente não precisa enfrentar a morte. Porquanto Jesus, quando ele voltar, aqueles que estiverem vivos serão transformados, não passarão pela morte. E aqueles que morrerem em Cristo Jesus serão ressuscitados para a glória e serão transformados também, recebendo um corpo de glória igual ao de Jesus Cristo. Para ser igual ao corpo da sua glória, diz Paulo. Nós recebemos um corpo glorificado, receberemos um corpo glorificado como o de Jesus Cristo, segundo a eficácia do seu poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. É o poder dele que fará isso. Mesmo aqueles que já morreram há milhares de anos atrás, que só está pó e nem pó não há mais do seu corpo, mesmo esses Deus conseguirá, porque ele tem poder para isso, restaurar esse corpo e glorificar esse corpo, transformar esse corpo. Todos nós que estamos em Cristo Jesus receberemos esse corpo glorificado.
É por isso que nós devemos imitar pessoas que imitam Jesus Cristo. Devemos olhar para essas pessoas, não para aquelas que causam vergonha, mas para essas pessoas que procuram imitar Jesus Cristo. Porque o nosso Jesus vai voltar, o nosso Senhor voltará, o nosso Salvador voltará para nos buscar e habitaremos para sempre com Ele, no lugar onde habita, onde reina a justiça. E veja como isso nos ajuda até mesmo a suportar as situações difíceis dessa vida aqui e agora. Quando nós olhamos para o nosso futuro, para aquilo que nos espera, o próprio Paulo nos ensina isso em Romanos 8,18. Ele diz assim: porque eu tenho certeza absoluta de que o sofrimento do tempo presente não é digno de ser comparado à glória a ser revelada em nós. Quando nós olhamos para aquilo que está proposto para nós, para aquilo que nós receberemos por toda a eternidade, não temporariamente, não é uma alegria temporária, é uma alegria eterna. Quando nós olhamos para isso, o sofrimento presente se torna pequeno e até nulo, diante da tamanha alegria que nós receberemos. Então, quando estiver complicado, difícil, se estiver angustiado, preocupado, ansioso, olhe para Jesus, olhe para esse poderoso Salvador e Senhor que voltará a te buscar, para você reinar para todos sempre com Ele. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus viverão nesse lugar onde habita a justiça, onde não há mais morte, onde o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, onde não há tristeza, onde não há dor, e nós reinaremos para sempre com Ele. É isso que nos espera, é isso que nos aguarda, é essa a nossa esperança. Por isso, imitemos Jesus Cristo, imitemos aqueles que buscam imitar a Jesus Cristo. Por isso, vivamos de acordo com o padrão de Deus, buscando sermos mais parecidos com Jesus Cristo, buscando sermos aperfeiçoados segundo a imagem de Jesus Cristo, porque um dia habitaremos para sempre com Ele, porque um dia estaremos para sempre com o nosso Senhor, nesse lugar onde habita a justiça. Para nós brasileiros, talvez essa questão de habita a justiça seja ainda mais forte, né? Porque no nosso meio há tanta corrupção, não só no meio político, mas no meio do nosso povo mesmo. Quantas vezes a gente vê, por exemplo, caminhões tombados, o motorista está lá na carga, está lá preso nas ferragens e o pessoal está roubando a carga. Isso é corrupção. Pessoas que não devolvem o troco, não recebem um troco a mais e não devolvem o troco que recebeu a mais. Pessoas que têm o jeitinho brasileiro de fazer as coisas, que mesmo errado fazem, porque todo mundo faz. Isso é corrupção. E isso está no meio desse mundo caído, e a gente vê muito disso no nosso país, mas não pode fazer parte da nossa vida mais, porque nós somos de uma pátria celestial onde habita a justiça, e a justiça tem que fazer parte da nossa vida. Nós fomos justificados por Cristo Jesus para sermos justos aqui nessa terra já, para realmente vivermos uma vida mais justa, mais parecida com a do Senhor Jesus. E aí ele conclui esse pensamento no versículo 1 do capítulo 4, dizendo: portanto, diante de tudo isso, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, veja o amor que Paulo tinha aos filipenses. Sim, amados, permanecei deste modo, diante dessa verdade que Jesus vai voltar, que Jesus nos buscará, firmes no Senhor. Permanecei firmes no Senhor. Mesmo na tribulação, mesmo nas dificuldades, mesmo que as coisas não estejam muito fáceis, permaneçam firmes no Senhor. Mesmo que a diversidade esteja reinando, mesmo que a pandemia esteja crescendo, mesmo que o mundo esteja caindo ao nosso redor,
permaneçam firmes no Senhor. Por quê? Porque nós habitaremos no lugar onde habita a justiça. Por quê? Porque o Senhor Jesus está voltando. Por quê? Porque o Senhor, o nosso Salvador, voltará para nos buscar, para morarmos para sempre com Ele, para reinarmos para sempre com Ele. Então permaneçam firmes no Senhor. Não olhem para aquelas pessoas que são inimigas da cruz, que o destino deles é a perdição, que o Deus deles é o ventre, os seus próprios desejos, a própria vontade, que a glória está na vergonha deles, que só se preocupam com as coisas do aqui e agora, com as coisas terrenas. Não olhem para essas pessoas. Olhem para Jesus. Se firmem no Senhor, em toda e qualquer situação. Tenham a sua alegria no Senhor, como Ele começou o capítulo 3 dizendo: alegrai-vos no Senhor. E Ele vai repetir isso no capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos no Senhor. Permaneçam firmes no Senhor. Nele, naquele que morreu por vocês, naquele que deu a vida por vocês, naquele que fez tudo por vocês, que renunciou à sua glória, à sua majestade, o seu reino, para vir morrer no seu lugar e levar sobre ele toda a ira do Deus Todo-Poderoso. Foi derramada sobre ele, para que nenhuma gota caísse sobre você. Hoje é a Páscoa. E nós lembramos da ressurreição do nosso Senhor, mas também lembramos que Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Ele deu a vida por nós, Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele tirou o nosso pecado e levou sobre Ele naquela cruz, levando toda a ira de Deus sobre Ele. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, porque está vivo. Nós somos justificados e nós podemos crer no amanhã. Por isso permaneçam firmes nele. Se mantenham firmes no Senhor. Mesmo agora, em época de pandemia, onde nós temos isolamento social, não podemos congregar, mesmo nessa situação, mantenham-se firmes no Senhor. E anseiem para que nós possamos estar juntos novamente. Orem para isso. Mas durante esse período, se mantenham firmes no Senhor. Tenham mais vida com Ele, intimidade com Ele, comunhão com Ele. Tenham tempo assistindo séries, filmes, documentários. Aproveite esse período de quarentena para estudar, para crescer no conhecimento. Mas se mantenham firmes no Senhor e aproveite esse tempo para crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, para terem mais vida com Ele, mais intimidade com Ele, mais comunhão com Ele. Permaneçam firmes no Senhor. E eu gostaria de orar por todos nós, para que isso seja uma realidade na nossa vida, para que nós possamos imitar pessoas como Paulo, que imitam Jesus Cristo, que andam desse modo, buscando ser mais parecidos com Jesus dia após dia. Para que nós possamos olhar para essas pessoas e não para aquelas pessoas que são vergonha para o Evangelho. E possamos aguardar ansiosos a volta do nosso Senhor. Porque um dia nós habitaremos, nós voltaremos para casa, nossa pátria celestial. Então que nós possamos permanecer firmes até o Senhor Jesus voltar. Então vamos orar por isso. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que Cristo fez por nós. Obrigado a Deus pelo fato de que Ele renunciou à sua glória, à sua majestade e se humilhou assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Muito obrigado a Deus, porque Ele fez isso por nós, por amor a nós, para que hoje nós possamos ter esperança, para que hoje nós possamos crer no amanhã. Obrigado a Deus porque, como diz Isaías 53, o Senhor se agradou em moer o seu próprio Filho, derramando a sua ira sobre ele para que essa ira não viesse sobre nós. Muito obrigado por isso. Obrigado a Deus também porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, demonstrando que o Senhor recebeu de maneira perfeita o seu sacrifício, aceitou o seu sacrifício por nós.
E hoje nós somos justificados por causa dele. Hoje nós podemos ter a certeza de que um dia habitaremos para sempre com o Senhor por causa dele. Muito obrigado. Obrigado por tudo que Jesus fez por nós. E ajuda-nos a olhar para pessoas que têm buscado imitar a Jesus Cristo. E ajuda-nos a sermos imitadores de Jesus Cristo, a sermos mais parecidos com Ele, no nosso agir, no nosso pensar, no nosso falar. Muda tudo aquilo que precisa ser mudado e moldado na nossa vida. E ajuda-nos a permanecermos firmes no nosso Senhor, até que o Senhor volte para nos buscar. No nome de Cristo Jesus que nós oramos, te louvamos, te agradecemos, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, amados. Quarta-feira que vem, se Deus quiser, eu volto com mais um vídeo com vocês, dando continuidade a essa série onde nós estamos aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. Eu espero de coração que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus através desses vídeos. E eu espero também que, mesmo nessa situação adversa de pandemia, de isolamento social, você possa estar contente no Senhor. Você possa estar realmente aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação, nessa situação tão difícil. Então, amados, que o amor do nosso Deus inunde o coração de cada um de vocês. Que a graça do Senhor Jesus derrame sobre vocês aquela paz que excede todo entendimento. E que essa paz inunde o coração de vocês nessa situação tão difícil. Que vocês possam cantar aquele hino: que segurança tem em Jesus. Que vocês possam realmente ter essa segurança, descansar no Senhor Jesus. Que essa paz que excede todo entendimento guarde o vosso coração e a vossa mente nele. E se Deus quiser, quarta-feira que vem estarei com vocês novamente. Que Deus abençoe e até lá.